Queridos, conforme o pastor Lucas ele disse, né, nós estamos vindo ali de um retiro pastoral, fazendo os planejamentos, né, para esse segundo semestre, para o primeiro semestre do ano que vem. E, como se diz, é uma correria, né? Parece que nem é verdade. Agora há pouco a gente estava lá no acampamento Macários, agora já estamos aqui, né? E a vida, ela tem sido desta forma, né? Eu acredito que com vocês também, vocês têm enfrentado esta mesma correria, né? Vocês têm sentido essa velocidade com que que a vida nos impõe nestes últimos dias, né? Eu tenho a impressão assim que parece assim, eu acho que não é 24 horas que a gente tem no dia, parece que é só 20, né? Está faltando tempo, né? Então são tantas atividades com realmente muito pouco tempo para realizá-las. Refeições rápidas, menos tempo para dormir e descansar. Esta é uma questão que afeta, né, hoje grande parte da população mundial e que tem tornado as pessoas menos disponíveis. Dessa forma, o mundo virtual, né, ela tem invadido as nossas vidas por ser mais rápido, por ser mais direta, por ser mais imediata. As formas de relacionamento virtual, elas são importantes sim, elas têm facilitado, né, essa nossa vida moderna, pois diminuem distâncias, aceleram a comunicação e são econômicas. Mas, por outro lado, verifica-se que o contato físico entre as pessoas está diminuindo. Está havendo uma diminuição na vida social e as pessoas estão mais distantes com essas relações impessoais. Neste contexto, eu queria meditar com os irmãos como que fica, assim, a gente, nessa questão assim do relacionamento, né? Então, como essas mudanças, elas têm afetado a nossa vida com Deus, né? Como está o nosso relacionamento com Deus, né? E eu acho que quando a gente fala assim de relacionar-se com Deus, né, nós temos um modelo ali no livro de Atos dos Apóstolos, né, que apresenta para nós assim o modo de vida da primeira igreja, da igreja primitiva, né? Diz assim a palavra do Senhor: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Então, eu queria responder então a essa pergunta, né? Quais são os passos, quais são os aspectos, ou seja, como desenvolver um relacionamento saudável, como desenvolver um relacionamento perfeito com Deus, né? Então, aqui, de acordo com o texto, eu vejo que o primeiro passo para desenvolvermos um relacionamento perfeito com Deus é esforçar-se para conhecê-lo. A palavra de Deus, ali no verso 9, diz assim que e todos continuavam firmes nos ensinos dos apóstolos, né? Veja, eles continuavam firmes. Uma outra versão diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Continuar firme aponta para este esforçar-se para aprender com o propósito de conhecer a Deus. Nós vemos esse mesmo ensino em João, no capítulo 17, no verso 3, diz assim a palavra de Deus: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus,
a quem enviaste. A palavra conheçam aqui neste versículo, no grego original, ela aponta para um esforço contínuo de se chegar a conhecer o verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E por que nós necessitamos de nos esforçar? Eu acho muito interessante, esses dias atrás, eu lendo assim numa revista um artigo, né? E o autor ele colocou assim, que a única coisa na nossa vida que a gente não precisa fazer esforço é engordar, né? Eu achei bem interessante, assim, falei, poxa, né, ele tem razão, né? Então, mas nós necessitamos de nos esforçar, porque vivemos num mundo mau. A palavra de Deus fala que o príncipe deste mundo é Satanás, tanto que Pedro nos exorta para estarmos alertas e vigiar, porque o diabo, o nosso inimigo, anda ao redor como um leão faminto, rugindo e buscando a quem possa devorar. Nós temos esse texto lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nós não temos no telão, mas desde o início, o diabo é contra o intento de Deus, é contra o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso mesmo ele é chamado aqui de inimigo. Além de astuto, é também chamado de pai da mentira, conforme João 8,44. E uma forma dele nos enganar é não permitir que cresçamos na graça e no conhecimento da sua palavra. Sabe por que ele não quer permitir que vocês venham a conhecer ao Senhor Jesus, não cresçam na graça e no conhecimento? Está escrito lá em João, Evangelho de São João, capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Ele sabe que a partir do momento que você tivesse conhecimento da palavra de Deus, ele não vai ter mais poder sobre a sua vida. Por isso ele tenta fazer com que a gente não venha conhecer, ele tenta de todas as maneiras, né? Criar aquela incredulidade, aquela falta de tempo para a gente de repente, né? Nos esforçarmos para conhecer a Cristo, né? Então, assim, quais são os passos práticos que nós podemos dar aqui para conhecer a Deus? Então, o primeiro nós podemos conhecer a Deus através da Bíblia, através da sua palavra. A palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda a boa obra, né? Ou seja, nós adquirimos esse conhecimento estudando com diligência a palavra de Deus e, ouçam bem, harmonizando a teoria com a prática da palavra, né? Eu trabalhando ali no Ministério de Integração, né? Muitas vezes a gente conversando com alguém, aconselhando alguém, falando, olha, você tem que ir para Cristo, você tem que conhecer a Cristo, né? E aí a pessoa pega e fala para nós, não, irmão, eu já fiz verdades básicas, né? Bate no peito, né? Mas assim, a experiência verdadeira que todos nós precisamos ter é aquela mesma experiência que Jó teve, né? Ele fala assim, olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, né? Ou seja, o professor de verdades básicas, o discipulador, ele me falou de Jesus, né? Então eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Nós precisamos dessa experiência na nossa vida, né? Quando nós abortamos esse desejo de Deus, né, para a nossa vida, então nós podemos ouvir o lamento de Deus, conforme lá escrito em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Um outro versículo diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Deus, ele está nos chamando para ele, né? Mas esse esforço
tem que vir da nossa parte. É nós que temos que correr em direção a Jesus, em direção a Deus. Tiago, no capítulo 1, 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Olha só, né? Nós temos que então unir aqui, nós temos que conhecer, mas nós temos que viver isso que nós estamos conhecendo. Esse mesmo texto, né, de Tiago, capítulo 1, ele traz uma promessa ali, né? Ali no verso 25 do capítulo 1, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, a presença poderosa do nosso Deus vai estar junto com você, em toda circunstância, em todo momento. Ele vai dar vitória para você, você vai prosperar, você vai ter vitória, né? Além da palavra de Deus, né, que nós vimos aqui, ela é uma forma de nós conhecermos a Jesus, é uma forma de conhecermos a Deus. Nós também podemos conhecer a Deus através do Espírito Santo. Quando nós exercitamos a nossa fé e obedecemos aos mandamentos, o Espírito Santo testifica que aquela experiência é verdadeira, né? Olha só, nós vemos Paulo fazendo uma oração ali para os filipenses. Ele diz assim em Filipenses no capítulo 1, versos 9 ao 11, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, né? Então nós podemos conhecer a Deus através do Espírito Santo. Essa aqui Paulo está falando assim daquela experiência, né? Então num determinado momento da sua vida você fala: olha, me aconselharam para ir lá na igreja, para entrar no pacto de oração, né? Aí você ouve o pastor falar, dar uma orientação para você, você ouve a voz do Espírito Santo falar: este é o caminho, né? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E aí lá na frente Deus faz o milagre, aquilo que era uma impossibilidade na sua vida, aquilo que estava te fazendo se sentir temeroso, inseguro, impotente, Deus, Ele transforma numa realidade. Aí você pode crer, você pode acreditar: tudo posso naquele que me fortalece, eu sei em quem eu tenho crido, né? Então essas experiências, elas assim, como se diz assim, é o Espírito Santo, né, operando ao nosso entorno, operando ao nosso redor, operando no nosso coração e fazendo com que nós cresçamos também na fé, na confiança em Jesus Cristo, né? E uma outra forma também de nós conhecermos a Deus, de nós crescermos na graça e no conhecimento, é através dos testemunhos das outras pessoas. Nós vemos Paulo orientando, né, para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, né? Então, olha só, permaneça nas coisas que aprendeu. Aqui eu alerto vocês, né? Então nós estamos falando desse nosso mundo moderno. A gente está falando assim que hoje assim esse conhecimento, entre aspas, né? Todo mundo compartilhando, e assim tem muitas coisas ali, né, que a gente não dá para, como que você vai saber aquilo é verdade, aquilo não é? Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Mas nós temos, conforme eu falei aqui no primeiro ponto, nós temos a palavra de Deus. A gente não precisa ficar em cima das especulações, nós temos a palavra de Deus. Nós podemos fazer igual os bereanos, né? Ir lá e confirmar, ver se aquilo
realmente, né, é alguma coisa assim que tem veracidade, né? Então nós aprendemos, nós nos aproximamos, nós conhecemos a Jesus Cristo e a Deus também através do testemunho de outras pessoas. E aí nós temos então alguns desafios práticos aqui. A Igreja de Deus, conforme nós vimos agora há pouco aqui, né, nessa nova logomarca ali, então nós temos a Unibim, né? a Universidade da Bíblia Missionária. Nós temos também o programa de leitura anual, né? Que a gente sempre incentiva, todo começo de ano, né? Façam essa leitura, que é uma forma assim, é só a palavra mesmo. A palavra é aquela que separa juntas e medulas, né? Então a palavra ela faz essa transformação em nós, né? E um outro passo também: desenvolva a sua vida devocional, né? Então pergunta ali para os pastores, né? Qual devocional que eu posso seguir? Então tem aqueles livros assim que para cada dia do ano eles trazem ali uma mensagem onde a gente pode estar conhecendo a Cristo. O segundo passo para desenvolver um relacionamento perfeito com Deus é aprender a amá-lo, né? Então, no primeiro passo aqui, nós vimos que nós temos que nos esforçar para conhecê-lo. O segundo é aprender a amá-lo. A vida cristã, ela deve se traduzir por atitudes e gestos concretos de amor fraternal. Amor esse que se traduz não por sentimentalismo, mas principalmente por enxergar o outro, a outra, como irmão e irmã que precisa de apoio, palavras de ânimo e, fundamentalmente, ações que o levem a sentir-se uma pessoa amada por Deus e pelos que estão à sua volta. O texto ali em Atos diz assim: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão. Observem esta palavrinha, comunhão, e no partir do pão e nas orações. No verso 28 diz que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, né? Esta palavra, né, o amor, eu acho muito interessante. Uma vez a pastora Marinês, alguns daqui conhecem, ela numa das mensagens, ela falou assim: poetas tentaram retratar, né, o amor, escritores, né, autores de livros tentaram retratar o amor, né? Alguns tentaram fazer filmes tentando retratar o amor, né? Mas ninguém conseguiu assim retratar tão bem, né, como o nosso Deus, porque a própria palavra fala: o nosso Deus, ele é amor, na sua essência, ele é amor, né? E o Evangelho nos diz de forma clara e inquestionável que toda a revelação de Deus se resume no amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se. Amar a Deus é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, até o total dom da vida, né? Nós vemos ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, quando o Jesus ele é questionado, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que nós fomos criados, né, para amar. Quando Deus colocou ali aquele casal ali no Éden, era para eles administrarem, era para eles serem corregentes de Deus ali, né, diante de tudo aquilo que havia sido criado. Ou seja, nós fomos criados para amar as pessoas e usar as coisas. Infelizmente, né, nessa distância que o mundo se encontra de Deus, né, esses valores mudaram. Hoje nós vemos ali fora no mundo as pessoas amando as coisas e usando as
pessoas, né? É muito triste isso. Então, amar a Deus sem amar o ser humano seria contrariar a lógica do amor. Olha só, ali em 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Né? Então, olha só, queridos, a pergunta que a gente faz para vocês hoje, né? Você ama a Deus? Né? Então, e onde que eu aprendo a amar a Deus, né? Qual que é a escola que me ensina a amar a Deus, né? O que eu preciso fazer, né? Então é assim, o primeiro passo para você conseguir amar a Deus é o arrependimento, né? O arrependimento é o primeiro passo para que o milagre aconteça, para que a transformação aconteça. O evangelista Lucas, né? Alguns falam assim, que por ele ser médico, ele coloca assim, alguns detalhes no seu livro que a gente não encontra nos outros evangelhos. E ali em Lucas, capítulo 22, no verso 61 e 62, diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Será que nós temos negado a Jesus na nossa vida, queridos? Será que Deus não está falando para nós hoje que nós precisamos desse mesmo arrependimento para que a nossa vida, para que Ele possa escrever uma nova história na nossa vida, né? Então, nós precisamos desse arrependimento, o mesmo arrependimento de Pedro. E o segundo passo, andar com Deus. Andar com Deus é o segundo passo. Nós só vamos aprender a amar se nós andarmos com Deus. Quando Deus ele chamou Abraão, né, o convite que foi feito para ele era: anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo que você vai ser parecido com o Pai. Anda comigo, toma sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Evangelho de São Mateus, capítulo 11, 29. Você quer aprender a amar? Você quer aprender? Você tem que caminhar com Deus. Não existe uma outra possibilidade. A gente só aprende isso com o nosso Pai, nós só aprendemos isso andando com Deus. Por fim, né? Então o primeiro passo, você tem que conhecer a Deus. O segundo passo, você tem que aprender a amar a Deus. E o terceiro passo é você servir a Ele com intensidade. Como estamos aprendendo, precisamos nos esforçar para conhecer a Deus e amá-lo de todo o nosso coração. Mas isso não é tudo. Nós precisamos também servi-lo de todo o coração. E nós vemos isso ali na igreja de Atos. Diz assim que eles continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha só o 46. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Quando eu estou falando assim de servir com intensidade aqui não quer dizer fazer bastante para o Pai. Muitas vezes a gente se gaba, né? Fala, não, eu estou no ministério de louvor, eu estou no ministério de ensino, eu estou em tal ministério, né? Mas nós não estamos falando, né, desse acúmulo de serviço, nós estamos falando sim aqui de inteireza de coração. A igreja de Atos, ela conhecia o Deus a quem estavam servindo, aquele que era o Senhor da sua igreja, né? Então eles podiam, igual Paulo, falar, eu sei em quem tenho crido, né? O que conta
O que conta aqui é essa rendição aqui, né? Essa doação total deles, né? Eles estavam ali com inteireza de coração. Muitas vezes a gente encontra pessoas, né, se gabando, né, falando assim, peraí, Marcos, você não me conhece, cara. Minha mãe fundou essa igreja, eu nasci aqui, eu era pequenininho, né? O que nós estamos falando aqui de servir com intensidade é que o que conta não é o tempo que você está na igreja, mas como você viveu este tempo. A palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, né? Então, eles estavam realmente ali servindo a Deus. O texto é muito interessante, ele fala aqui dessa alegria, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas eu estou cansado, tem que participar disso, tem que fazer aquilo, é tanta coisa que a igreja inventa, né? Servir a igreja não é um fardo, né? O próprio Jesus, ele fala, né, que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. A igreja de Atos, porque eles conheciam a Deus, eles amavam a Deus e serviam a Deus com intensidade, o texto então fala desta alegria, né? E olha só, eles tinham a simpatia do povo e a certeza do crescimento, né? Então, o modo que eles viviam a palavra, o modo que eles serviam, o modo que eles amavam a Deus, fazia verdadeiramente deles aquela noiva de Cristo, né? O povo lá de fora, o povo do mundo olhava para eles e falava, peraí, eu quero fazer parte disso, né? Isso aí é algo que a gente não tem aqui fora. Então, eles tinham esse poder de atração. E como você pode servir a Deus? Você pode servir a Deus sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Você pode servir a Deus através dos ministérios. Você pode servir a Deus se envolvendo com o corpo de Cristo, né? Através do TPV, nessa oportunidade de a gente caminhar ao lado de um irmão, de você compartilhar a vida, de você amar um irmão, né? Então, só concluindo aqui, né? A pergunta que eu faço para vocês, né? Deus, ele está falando para vocês hoje, está chamando vocês, né? Venham fazer parte desta igreja. Esforcem-se para conhecê-lo, né? Aprendam a amá-lo de todo o coração e sirvam com excelência, né? Eu acho muito interessante o livro de Apocalipse, ali naquelas 7 cartas à igreja, né? Então nós vemos ali as igrejas, né? Jesus ali fazendo algumas repreensões, né? Então a igreja de Éfeso, você deixou o primeiro amor, né? Para outra, você se desviou ali do ensino, né? Da palavra, né? Eu creio assim que a palavra que Deus tem assim para esta igreja, se nós formos esta mesma igreja aqui, né, é aquilo que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, verso 34. Um texto bastante conhecido, né? Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Curvem as suas frontes, Pai querido. Nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque, Senhor, nós só podemos, Senhor, amá-lo, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só podemos, Senhor, te conhecer, ó Pai, porque o Calvário, Senhor, porque aquela cruz, ó Pai, nos possibilita, Senhor, nos colocar diante de Ti, Pai, poder, Senhor, nos achegar à Tua presença e colocar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, experimentar, ó Pai, desta vida, Senhor, esta vida de filho Teu, Pai.
Então, Senhor, nós oramos neste momento, Pai, que a Tua palavra, Senhor, fale, Senhor, continue trabalhando, Pai, operando em cada coração aqui, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé, Pai, tira toda incredulidade, Senhor, que nós, Senhor, venhamos a nos apegar, Senhor, a Ti, que nós venhamos, Senhor, a servir, ó Pai, na Tua casa, Senhor, com alegria, com singeleza de coração, Pai, porque nós sabemos que quando nós assim o fizermos, ó Pai, o Senhor vai abrir as comportas do céu, Pai, bênçãos serão derramadas sem medida, Senhor, sobre cada vida, sobre cada casa, Pai. Nós sabemos que se nós assim nos postarmos, ó Pai, o Senhor, Pai, vai atender, Senhor, os desejos do nosso coração. Assim o Senhor vai fazer com que todas as coisas, Senhor, cooperem para o nosso bem, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Deus de amor, pelo Deus de bondade, pela Tua graça, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Missionária Central de Maringá.